Mais um clássico da ficção científica, livrão, O Homem Ilustrado. Opa, é a primeira vez, está chegando agora, para você e para todos os demais. Sejam bem-vindos ao canal e se não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, teclem o sino, assim vocês são informados dos nossos lançamentos. Toda quarta-feira tem vídeo novo e se gostar do vídeo, dê um like, dê a sua sugestão, faça o seu comentário. Tudo isso ajuda a gente a fazer um canal cada vez melhor para aqueles que nos acompanham. Pessoal, eu quero falar de um autor que eu gosto muito. Aliás, pessoas que acompanham o canal e que leram outros livros dele, falam para mim, fale mais dele, traga outros livros. Esse autor é Ray Bradbury, que tem uma visão de futuro, falou do futuro de jeitos diferentes, e eu creio que os alertas que ele deu são alertas bastante sensatos. Um livro dele que fez muito sucesso e que eu já comentei aqui é o livro Fahrenheit 451. Um livro que fala de uma época em que os bombeiros, ao invés de apagar incêndio, procuram casas que tenham livros e queimam os livros. É um livro que depois virou filme, que vale a pena conhecer e está em um outro programa. Hoje eu quero falar de um livro novo dele que me encantou quando eu li. Aliás, esse livro é bacana se você ainda não tem o hábito da leitura, está começando a desenvolver e às vezes cansa quando pega um texto muito grande, meio complicado. Então minha sugestão, comece por Ray Bradbury neste livrinho que eu vou fazer a propaganda para vocês. O livro é este, O Homem Ilustrado. Ele foi recentemente relançado. Fazia tempo que queria falar desse livro. O problema é que eu procurava nas editoras, nas livrarias, e não tinha para comprar. Aí eu fiquei meio chateado e falei, mas eu vou falar mesmo assim porque o livro é bom. Aí eu fui procurar o meu livro. Tinha sumido. Eu não achava em lugar nenhum. Eu emprestei para alguém, esse alguém gostou, emprestou para outro e o livro caiu no mundo e eu não vi mais. Aí eu falei, vou comprar usado. Aí eu procurei usado. Gente, não tinha. Eu paguei caro e comprei um livro meio assim judiado. Ó, a capa da frente foi arrancada, botaram uma capa qualquer, só ficou o fundo do livro. Uma edição antiga. Aí eu li de novo, reli, que eu queria matar saudades, mas não tive coragem de fazer o programa. E recentemente, dando uma zapeada, uma olhada, não é que eu vi? O Homem Ilustrado, edição nova, tá muito bonita, um texto gostoso de ler, boa tradução, tá uma belezinha esse livro aqui. Eu conhecia com o título Uma Sombra Passou por Aqui. Como que é a história? Tem uma pessoa que está andando assim, fazendo uma trilha, e aí chega um momento, é hora da noite, precisa acampar, dormir, e encontra alguém que já está acampado lá por perto, aí se aproxima, conversam, e a gente fica sabendo que essa pessoa que está lá é um homem meio assim, sabe, uma pessoa meio fechada, meio calada, com a expressão fisionômica meio sofrida. Conversa vai, conversa vem. Ele fica sabendo que esse homem está procurando uma pessoa que esse homem encontrou muitos anos atrás. E essa pessoa fez uma série de tatuagens nele. Ele pediu para fazer as tatuagens e essa pessoa fez. Até aí tudo bem, é gosto, né? Só que o homem diz que as tatuagens, cada tatuagem conta uma história. E ele quer encontrar a pessoa que fez essas tatuagens para poder fazê-la pagar por esse sofrimento que agora ele vive. Porque ele vai dormir, mas ele sente as imagens se mexendo em seu corpo. E cada imagem conta uma história. O rapaz fala, eu sugiro que você não veja.
E eles vão dormir, o camarada dorme sem camisa deitado, o outro fica curioso, começa a olhar, e aí vê uma imagem e de repente ele vê a história. E assim o livro vai. Cada imagem é uma história, e são muitas imagens, muitas histórias, histórias fantásticas. A gente começa a ler o livro, vai ficando cada vez mais curioso. 5 páginas, 6, já acabou uma história. Mais um tanto, vai outra história. E tem uma história, por exemplo, que é a que abre o conto, que é a história do pessoal, de um casal preocupado com os filhos, porque a casa deles é uma casa toda moderna, toda automatizada, não precisa fazer nada. Quando os pais chegam em casa, acendem as luzes sozinho, a comida já está pronta, a limpeza é feita automaticamente. Até os filhos podem brincar com todos os brinquedos dentro da casa. Tem um quarto que é um quarto especial. Quando eles entram nesse quarto, eles vão para um mundo especial que é criado, tudo holografia. Então eles podem estar brincando numa montanha de neve, podem estar brincando numa floresta da África, as aventuras que eles podem viver, e tudo dentro de casa, nesse espaço bem controlado. Aí eles estudam, então é tudo bom. Mas o pai começa a ficar preocupado porque os filhos não saem do quarto. E aí eles entram no quarto para ver cadê meus filhos. E aí eles se veem em plena floresta, em plena selva africana, e onde tem leões, aquela mata exuberante. E eles, até o cheiro é do local, e eles veem ao longe os leões comendo alguma coisa. E eles não sabem bem o que é, talvez seja uma caça, mas eles ficam preocupados. Eles sabem que aquilo é só imagem, não é verdadeiro, é uma holografia, mas eles ficam preocupados, eles chamam os filhos, aí aparecem os filhos e eles falam, vamos sair daqui, e aperta o botão e desliga tudo aquilo, e eles saem de lá de dentro, e o pai fala, vocês não devem brincar mais nesse lugar. Ele fala assim, não, mas nós gostamos. Não, vocês vão ficar de castigo. E aí não deixa mais as crianças brincarem lá, e aí tem que ver a história, porque é a que abre o livro. E depois vem outras mais. Pra vocês terem uma ideia, olha os títulos das histórias. História número 1, A Savana. Depois, Caleidoscópio, O Jogo Virou, A Estrada, O Homem, A Longa Chuva. Esse A Longa Chuva, fabuloso. Deixa eu falar outra coisa. Este livro fez tanto sucesso na época, as histórias são tão criativas, que um diretor de cinema resolveu fazer um filme do livro. Esse filme foi feito selecionando apenas algumas histórias, poucas histórias, e já deu um longa-metragem de 1h30, 1h40. Eu já disse a vocês em outros programas que eu tive locadora no passado, eu tinha esses filmes todos, mas depois eu vendi, me afastei e pouco a pouco eu estou tentando comprar para ter o meu arquivo com os filmes que eu gosto. Tem os canais de streaming. Aí eu fui procurar, será que tem aí O Homem Ilustrado ou Uma Sombra Passou por Aqui? São os 2 títulos possíveis desse livro e desse filme. Aí eu procurei e eu só achei num serviço de streaming chamado Vizer.tv. Você entra, é de graça. Eu vi, tava bom a qualidade. Aí eu comprei em DVD o filme. Porém, eu sugiro, leia o livro. O livro é fantástico e você vai aprender a gostar de ler caso você não goste, porque as histórias são curtas e fazem a gente imaginar, e isso é a beleza do livro. No livro, a gente vai vendo os textos e começa a imaginar cenas, e a nossa mente é muito mais rica do que uma televisão. A gente consegue imaginar coisas fantásticas, a gente se emociona. Leia o livro O Homem Ilustrado, Ray Bradbury. Termino o programa de hoje falando de um conto do livro O Homem Ilustrado. Começa assim. Se você soubesse que esta é a última noite do mundo, o que você faria? O que eu faria? Você está falando sério?
Sim, estou falando sério. Aí, se você quiser saber o que faria, o que aconteceria, leia o livro O Homem Ilustrado, de Ray Bradbury. Essa história está na página 137.